Olá, Skiller, como você tá? Tudo bem? Tudo certo? Bom, eu falei que ia trazer em outras linguagens o parse aqui para vocês irem tentando identificar. A ideia, gente, é o seguinte, é que parse é parse em qualquer lugar. Outro ponto, vocês precisam entender estruturas e tipos de dados. Se vocês entenderem, vocês vão compreender que qualquer linguagem vocês vão conseguir fazer ali, e no final a gente só tem que entender como funciona a sintaxe em si, beleza? E claro, né, as bibliotecas que interagem junto à linguagem, e bibliotecas que normalmente já vêm com as linguagens que você vai trabalhar, seja Python, Ruby, Node, ou outras que você vai ter que instalar mesmo, beleza? Então beleza, vamos lá. Primeiro ponto, a gente define aqui o pacote, o package como main, certo? Deixa eu pensar. Vou definir o pacote como main. Vou importar aqui as bibliotecas que são o encoding e que é o JSON para a gente utilizar. O FMTP, que é para a gente formatar. O encode, tá, gente? É para a gente utilizar ali mesmo a estrutura de Marshall ou Marshall também, tá? Deixa eu pensar. Eu não sei se o I/O útil acho que já está depreciado, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui uma tela aqui. Go I/O útil, acho que já está depreciado. Deprecated. É isso mesmo. Então a gente tem que usar o OS, certo? O I/O. Somente atualize para I/O. Ok. Aí a gente só busca ali nas definições também aqui da linguagem, pensando que a gente está trabalhando com a versão 1.22, beleza? Beleza. Então, beleza. Eu vou adicionar aqui e depois a gente vê qual que vai usar. Eu vou usar um log também, porque eu vou adicionar os logs. E vou usar o OS porque a gente vai precisar de coisas do sistema operacional também. Beleza? Então, beleza. Primeiro ponto que eu preciso é verificar como é a estrutura que eu quero fazer o parse, tá, gente? Muitas das vezes, quando a gente está trabalhando back e front-end, a gente faz um contrato, gente. Normalmente, quando não só no Mercado Livre poderíamos fazer, mas a gente é full stack lá, então normalmente a gente busca fazer tudo, tanto o front quanto o back, então o próprio desenvolvedor ele vai saber qual é o contrato que ele quer. Mas vamos dizer no cenário em que a gente tenha back-end e front-end separado, tá? Nesse contexto, gente, é feito um contrato. O contrato é isso aqui, tá? Isso é um contrato de como vai ser a estrutura. Isso pode mudar? Pode, mas aí você já tem a base ali e depois é só pequenos ajustes que você faz. Beleza. Então aqui no nosso caso eu tenho um usuário, e dentro desse usuário eu tenho as ordens dele e as configurações dele também, tá? O que seriam configurações, Rodolfo? O tema, por exemplo, isso aqui que eu estou usando no Visual Studio Code é um tema Dark, tá? Então esse tema Dark poderia ser outros tipos de tema que pudesse ser configurados, tá? As notificações, se eu vou receber notificação ou não, e se eu estou inscrito na newsletter ou não. O que é newsletter? Disparo por exemplo, chegou um vídeo novo, eu disparo para vocês um e-mail dizendo, chegou um vídeo novo e tudo mais. Ok? Então, beleza. Aí a gente tem aqui os endereços também desse usuário. Temos o e-mail, nome e ID. Eu quero buscar aqui algumas informações, né? Eu tenho o order ID, tenho os itens dessa ordem, tenho o total, aí tem o order 2, tem o total também, certo? Então, diante dessa estrutura, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, entender o que tem de estrutura aqui. Primeiro, vamos olhar aqui. Ó. Nós temos a estrutura do endereço, nós temos a estrutura de itens, nós temos a estrutura, o item já falei, né? Nós temos o orders, a ordem também, temos as settings, e é isso. E o usuário, né? Então, quando a gente está trabalhando com Go, a gente cria structure. Eu vou explicar a estrutura que a gente consegue depois. Depois a gente consegue já fazer um parse imediato dizendo que aquele tipo é um tipo JSON
e dizer os valores que estão de acordo com aquela estrutura. Pode ter ficado confuso? Pode, mas eu vou explicar. Então aqui, o tipo é uma string, e aí eu passo uma tag, gente, chamada JSON, e aqui eu digo que é o type. Vamos ver aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui, ó. Endereço. Se eu clicar aqui em endereço tipo, ele é o que? Uma string. Então, eu já estou especificando que na hora que eu fizer o match, automaticamente todo o processo é feito, tá? Ele já identifica aqui os valores e tal, então automaticamente a estrutura já fica fácil de eu trabalhar ali no Go e da forma que eu necessitar, ok? E para gerar também essas informações. Então, aqui eu tenho um address, um tipo address, que vai ser um tipo string também, e vou passar um tag, que vai ser um JSON, com address. Aí aqui eu só vou deixar bonitinho, né? Beleza. E aí vamos para outros tipos. O item. Ó, aqui eu tenho um address, gente. Ó, eu estou tentando bater nessa tecla, tá? Aqui nós temos um address também, um endereço que é isso daqui também. Ok? Beleza. Vamos aqui, já está feito. Vamos agora para o nosso item. Item aqui, ó. Vamos para o item. Certo? Cadê o item? Aqui, o item. Então, nós temos no item type, item, struct, e agora a gente passa um item ID. Opa. E aqui eu passo um inteiro, porque ele vai ser do tipo inteiro. Eu vou fazer a mesma uma tag aqui do JSON e vou dizer que ele está com o item ID. Ó, vamos olhar aqui de novo. Ó, item ID inteiro, certo? Agora a gente vai fazer um nome, que é uma string, a gente vai fazer um price, que é um float, pode ser um float 64. Isso são tipos de dados, tá, gente? Aí quem não está acostumado com o Go tem outros tipos de dados diferentes, por exemplo, que aqui no caso que a gente usou, né, é o tipo de dado comum, né, até aqui. Mas a estrutura, ela tá para como uma classe ali, para a gente poder usar uma classe. Só que aqui a gente faz outros tipos de coisas a mais dessa classe, tá? Então, e aqui é um paradigma diferente, um paradigma imperativo. Então não tem as mesmas informações, mas tem, por exemplo, interface, agrega coisas a mais, tá? Então, beleza. Aqui o name vai ser uma string também. Vou passar a minha tag aqui, que vai ser um JSON, e aqui eu vou passar o name. Aqui eu tenho um price, que vai ser um float 64, e eu vou passar um JSON, que vai ser um price, preço. Beleza? E agora eu tenho o meu tipo order. Vamos lá? Cadê? Order. Aqui, order. Então, o que eu tenho no tipo order, gente? No order, eu tenho a minha estrutura do ID, né? Que aqui, ó, se vocês olharem, ó, eu tenho o ID para essas ordens. Eu tenho os itens também, que são um array, que aqui a gente vai colocar como slice. E temos o total aqui, que é um float também. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar um order, que vai ser uma struct. Aqui eu vou colocar um order ID, vou passar um int, um inteiro, e vou passar aqui a tag, deixa eu só arrumar aqui, beleza, vou colocar aqui um JSON, que vai ser um order ID. Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, ó, isso aqui é um campo, é o campo que eu estou criando, tá? Isso aqui é dado item.itid, item.name, item.price. Isso são campos, tá? Campos para eu poder trabalhar também no lado do meu... no Go, tá? Então, eu estou dizendo que esses campos têm esses tipos e ele é um JSON que na hora que eu pegar uma estrutura, eu posso colocar aqui no item que ele automaticamente identifica os valores, tá? Ele entra dentro da estrutura e consegue identificar os valores já tendo o item ID com esses valores, né, para poder trabalhar no Go.
Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês essa informação. Beleza? Então, items, aqui eu tenho os itens, que vai ser um slice, um tipo slice. O que é slice, Rodolfo? O slice, gente, é porque... Deixa eu colocar aqui. É porque dinamicamente eu consigo aumentar essa estrutura aqui do array, tá? Então aqui nós chamamos de slice. Ok? Beleza. Então aqui eu posso passar um JSON items, que aqui vai ser uma estrutura de array, certo? Ó, items tem um array. Aqui, e assim, como é um slice, ele pode, se um dado momento esse item tiver 20, 30, ele comporta. Porque dinamicamente a gente consegue trabalhar com isso, tá? Beleza, então tem total aqui. O total, ele é um float 64. E eu vou trazer aqui um JSON total. E é isso. Ok? Até aqui, ok. Pricing, tudo certinho. Agora a gente precisa também fazer a estrutura type, a estrutura do settings, né? Do settings, struct. Aqui eu vou passar um theme. O theme é o quê? É uma string, que lembra que tem o dark lá, né? Então aqui eu vou passar uma tag, que eu vou dizer para o JSON, e vou passar um theme aqui, ok? E beleza. Então aqui eu tenho notifications também, que vai ser um boolean, deixa eu só organizar aqui, que vai ser um bool. Bool é um boolean, gente, true ou falso, beleza? Então aqui eu tenho um JSON e aqui eu passo notifications aqui para tag, beleza. Dado disso eu tenho newsletter, letters, subscribe, aqui eu vou botar aqui pro lado, aqui, e vou colocar aqui um bool também, um boolean. Então aqui eu sigo a mesma estrutura, JSON, news, aqui ó, newsletter, subscribed, beleza. Para eu não precisar escrever para não sair errado. Deixa eu ver aqui, a estrutura field tag não é compatível com reflect struct tag. Bad syntax. Ah, tá, ó. A nomenclatura tá errada, né? Então, newsletter subscribed. Estranho. Newsletter, letter tá certo. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Ah, claro, perdão. Coloquei errado aqui, ó. Fechei aqui. Muito bom. Beleza. Agora eu preciso a estrutura do próprio usuário, né? Então vamos lá. Type. O que você está falando, Rodolfo? Aqui, ó. Se vocês olharem, o usuário tem a sua própria estrutura, né? Então vamos lá. A gente precisa criar essa estrutura também. Type user struct. Aí eu preciso passar que ele tem um ID. E esse ID é um inteiro. Esse JSON, dois pontos. Aqui eu vou passar um ID. Aí aqui eu vou duplicar, vou colocar o name. Aqui vai ser uma string. Aqui vai ser o name. Mas o que ele tem? E-mail. Deixa eu pegar aqui. E-mail, cadê? E-mail. String. JSON. Name. Address, que vai ser um slice, address, um slice do tipo que eu criei lá, da estrutura que eu criei, beleza? Lembrando que o struct é um tipo ali, eu estou criando um tipo também dessa estrutura de dados, beleza? Então aqui eu vou passar um JSON, vou colocar o address. Não sei se vocês estão... Opa! Ah, tá. Aqui tá errado. Beleza. Não sei se vocês estão compreendendo. Ó, dentro da estrutura de usuário, eu tenho realmente esse address, orders. Então eu tenho que criar. Se eu chamo o usuário
e eu coloco essa estrutura ali, ele já automaticamente consegue montar, gente. Então isso é fantástico do Go. Para mim, assim, é muito maneiro, muito legal mesmo. Orders. Então eu vou passar orders aqui. Aqui eu botei errado, né? Deixa eu colocar aqui. Address. Aqui eu coloquei errado. Tá certo agora. Aqui. Address. Aqui. Beleza. Aqui em orders eu vou passar o order, uma única order. Vou passar um JSON que vai ter o orders. O mesmo slice, tá bom, gente? Então aqui a gente passa um slice. E eu vou passar um settings aqui, que é a configuração final. Certo? Settings. E aqui eu passo um JSON, que vai ter um settings. Beleza. Ok. Beleza. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Type user profile struct. Porque eu vou dizer que isso aqui é um perfil do usuário, beleza? Então, dado user, do tipo user, um JSON, user, aqui. Ok. Beleza. Agora a gente precisa fazer a nossa função, né? Nossa função main. Lembrando, gente, em qualquer programa, mesmo no Ruby ou Python, a gente precisa de um inicial, tá? Então toda aplicação de vocês, seja na web, seja em qualquer lugar, ele tem um main, gente. Ele tem um ponto início de software. Então, compreendam sempre isso, tá? Isso é extremamente importante, que todo software, qualquer linguagem que se trabalhe, ele tem o main dele. O main, aí, por exemplo, se você vai para HTML, ele tem o index.html, que é a raiz para ir para todas as outras páginas. E assim você vai, beleza? Só para trazer essa informação. Beleza, então eu vou criar um main aqui. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o arquivo, então eu vou abrir um file. E o legal do Go, né, é que a gente trata o erro diretamente, tá, gente? É diferente de usar o try exception, do Python, por exemplo, ou do Ruby. Então a gente faz tratativas aqui direta. E nas outras linguagens, na sua maioria, é tratamento de erro indireto, tá? Então aqui ele te obriga a você tratar caso tenha erro. Então aqui eu vou usar o OS da biblioteca aqui em cima, ó. E eu não fiz a importação? Eu fiz, hein? Tá bom. Ele deve ter removido porque eu não estava fazendo uso. Beleza, eu já importo. Então aqui a gente vai usar o open. E assim que eu quiser abrir, eu vou desejar abrir o cart.json. O cart.json, gente, é o que eu já tenho aqui a minha estrutura de dados, tá? Então, beleza. Ó, ele já fez o import aqui, legal. Beleza. Dado isso, então eu preciso, se error diferente de new, se for diferente de new, aqui a gente, se for igual a new, gente, ele deu sucesso, tá? Se for igual a new, ele deu sucesso. Se for diferente de new, ele deu erro, tá? Então vamos lá, log, vou dar um log fatal e vou colocar o error aqui. Error. Beleza? Agora eu preciso fazer o seguinte, falar para ele assim, ó, se o programa finalizar ou se acabar tudo que for feito for finalizado, libera e fecha o arquivo, tá? Isso é extremamente importante, gente. Tudo que a gente faz externo, a gente precisa... Aqui eu errei, porque é close. Aqui. Tudo que a gente faz externo, a gente precisa abrir e fechar. Conexão, arquivo, banco de dados, conexão com banco de dados, tudo, tá? É externo, tem que fechar. Beleza? Senão você fica consumindo recurso. Ok? Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler o conteúdo desse arquivo. Primeiro, eu vou fazer um byte value aqui, e vou pegar o erro também. E vou fazer o seguinte, o os.read all, não, peraí, é o IO mesmo, io.read all, eu vou ler todo o conteúdo até o final, o end of file, o final da linha, certo? E ele vai me retornar todos esses dados. Então aqui eu passo o file que eu abri aqui, eu abri esse arquivo, tá, gente? Então o IO é input output,
ele vai ler os bytes, essa string zona ali, certo? E eu vou fazer agora a leitura desses dados aqui, passando, caso tenha sucesso, ele vai passar para o bat value isso aqui, correto? Então ele lê o arquivo, passa aquela string zona ali, ele vai ler tudo para a gente poder manipular, ok? Dado isso, eu tenho que tratar o meu erro ali, como eu falei para vocês. Então aqui eu vou tratar um with error, diferente de new, aqui. E aqui eu preciso fazer o seguinte, log fatal error. Gente, é muito legal isso aqui, porque assim, a gente precisa sempre tratar os erros, tá? Isso é uma coisa que o desenvolvedor, quando ele está aprendendo, ele não faz. Ele não verifica se, por exemplo, por exemplo, a gente tem um método aqui, ou uma função, e essa função, e se não vier nada? E se a pessoa passar nil? E se a pessoa passar um hash map vazio? Se a pessoa passar um array? E se eu não suporto esse tipo de dados? Eu preciso só de um inteiro. Então você tem que tratar isso tudo, tá? É uma tratativa. Se não for isso, erro. Entendeu? Então é interessante a gente também lidar e trabalhar dessa forma. Ok? Beleza. Então agora a gente vai fazer um parsing desse JSON, beleza? Vamos lá então. Vou criar um var aqui, user profile. E qual é o tipo dele, gente? User profile. Certo? Então aqui eu preciso ter um error e vou passar o seguinte, um JSON.oneMarshall. O oneMarshall, gente, é fazer o parse desse JSON que está encodado ali. O que é um JSON encodado? Ele vai me retornar uma stringzona e eu preciso pegar essa string e transformar numa coisa que eu consiga manipular na minha linguagem alvo. Pode ter parecido estranho? Pode, mas eu vou explicar. Deixa eu ver aqui se eu consigo rodar o meu software e já colocar aqui o meu debug. Espera aí. Byte, porque eu não estou usando ainda. Tá, deixa eu terminar só essa parte aqui que eu vou adicionar. E eu passo o meu byte e aqui eu vou passar um ponteiro, tá? Ou melhor, o endereço de memória do meu user profile. Por que a gente usa isso, gente? Por que é interessante vocês entenderem isso? Porque imagina que eu estou com uma estrutura de dados gigantescas. Gigantesca. Faz sentido eu ficar replicando isso toda hora? Eu pegar, por exemplo, imagina, porque isso aqui é pequeno ainda, tá, gente? Mas imagina que eu tenho, assim, 300 mil... Um exemplo, tá? Bem cholo aqui. 300 mil linhas. O que é mais fácil eu passar? Pensem comigo. Eu passar um endereço de memória. O que é um endereço de memória? O endereço de memória, por exemplo, x... Sei lá, tá? Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Imagina que eu só tenho um endereço de memória que é um apontamento, certo? O que é mais fácil, eu passar isso ou passar isso aqui toda hora, essa estrutura de dado toda hora? O que é mais performático? É eu só ir lá no endereço, caso eu precise do valor, eu pego o valor depois com um ponteiro, tá bom? Então é por isso que a gente utiliza. Nesse contexto aqui eu passo o endereço de memória e depois ele vai fazer qualquer alteração, qualquer coisa do tipo e ok pra gente. A gente vai utilizar, porque se ele precisar ele vai saber usá-lo também como ponteiro, ok? Beleza. Beleza. Então, ok. Aqui e aí você precisa saber o que ele espera também, tá, gente? O oneMarshall espera isso. Então a gente consegue passar um valor dessa forma, tá? Ok, beleza. Porque aqui, ó, ele tá até como V, tá? O vetor aqui, ó. Um Vzinho de vector. Beleza. Então, ok. Eu passei os meus byte value, já passei aqui o oneMarshall. E agora eu só vou fazer a tratativa do erro. Se for diferente de new, eu vou dar um fatal, log.fatal. Aqui eu boto o erro e ok. Beleza, belezura. Eu vou só mostrar para vocês. Peraí. Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Cadê? Aqui. Vou colocar aqui, vou ver se não vai falhar. Aqui, vou executar. Vamos ver, depurou. Beleza. Aqui no file, gente, ó, se eu vier aqui na estrutura, ó, ele tá me dizendo que ele retornou aqui e tal, não sei o quê. E aí, peraí, cadê o byte? Deixa eu mais um aqui. Ah, mas aqui eu não vou conseguir, tá? Tá, deixa eu terminar e depois eu volto aqui para fazer. Porque eu quero mostrar para vocês como que vem o dado... Deixa eu ver aqui no file.
Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos ver se funciona. Eu quero mostrar como que essa string vem, né? Para vocês entenderem. Eu acho que é bem legal e importante. Ó, a gente tem o file aqui, que é o file que a gente passa ali para leitura do I/O, né? No I/O a gente tem esse byte. Então, olha isso aqui que eu queria mostrar. Olha o que ele vem, tá, gente? Na leitura, a gente leu e veio pro byte. O byte é uma stringzona, gente. Como que ele sabe? O /n é quebra de linha, gente. Então, quando ele está nas strings, na hora de fazer o parse, esse onMarshal aqui, essa função, ela sabe fazer a alteração dessa informação. Ela sabe pegar onde é /n, remove, constrói, coloca certinho. Ele sabe fazer isso, tá? Mas é importante vocês saberem que a leitura de documento funciona assim, uma stringzona, que é o que nós chamamos de byte, tá? Então, aí vocês vão entender. Aqui é um hexadecimalzinho, né? Que a gente vê. Beleza. Dado que eu mostrei isso, eu espero que vocês entendam. Por isso que eu acho que é bem legal vocês entenderem como abrir e fechar arquivo, como funciona esse processo, porque na web a gente também faz muito isso. Não diretamente, né? Mas o tempo todo, quando você está criando um software ali, num framework e tal, ele sempre está lendo o arquivo, parseando esse arquivo, o tempo todo fazendo isso, tá? Ok. Então, seguindo isso, a gente precisa agora mostrar, né? Vamos mostrar aqui os dados, print oil. FMT, que é para a gente formatar, né? O format. Vou usar o print F aqui. User ID %d /n para quebrar a linha. Vou colocar user profile e user ID. Vamos ver isso aqui se funciona? Aqui. Go run, go rat. User ID. Rodolfo, mas isso é mágica? Gente, é o seguinte. O onMarshal, dado que eu passei o meu byte, que é o arquivo, e dado que eu passei o user profile, se vocês olharem, olha essa estrutura aqui. Aí eu já não sei a implementação interna ali, a gente pode depois dar uma olhada na biblioteca. Mas, basicamente, o que ele faz, ó, dado que eu tenho um user profile e eu tenho a estrutura equivalente, gente, a gente criou uma estrutura equivalente. Então eu não preciso fazer nada além disso. Isso aqui é muito legal mesmo, no meu ponto de vista. Eu trabalho com outras linguagens e isso não tem nas linguagens facilmente, tá? Então aqui eu já consigo trabalhar facilmente com as estruturas, né? E aí, como que ele funciona, Rodolfo? Ó, eu tenho um tipo usuário, e esse tipo usuário, olha o que ele tem. Ele tem um ID, um name, um e-mail, um address, que é um slice. Então aqui, para a estrutura dele, é um array, mas ali ele vai colocar como um slice porque a gente disse que é. Então ele vai conseguindo combinar isso aí. Eu acho que deve ser recursivamente e tal. Não sei como é, mas isso é bem legal em termos de uso e trabalho, tá? Depois a gente pode até dar uma lida, eu acho que é legal a gente conhecer um pouco internamente aqui, ó. Ele deve falar aqui, né? Ele combina com as chaves dos objetos. Claro, ele combina com as chaves ali, né? Tanto é que a gente coloca. Claro, isso aqui eu deveria ter explicado, não sei se ficou claro. Isso aqui é o que faz a gente combinar, ó. Se vocês olharem, eu esqueci de explicar isso, eu acho. Isso combina, então automaticamente ele consegue já identificar também os parâmetros. Então isso aqui precisa ser combinado, tá, gente? Precisa seguir a regra correta, ok? Então, aí aqui a gente já consegue fazer várias coisas legais, ó. Já pegar a estrutura do profile username, ó, name, aqui username, aqui é uma string, né? Então é S. Isso aqui é decimal, tá? Decimal, e aqui é string, tá, gente? Então, beleza. Aqui eu posso fazer do e-mail também. Aqui e-mail é uma string também. Então, vamos lá rodar. Ó, que legal. Isso aqui é muito bacana, gente. Então, aí se eu quiser agora acessar os endereços para verificar, eu preciso de um loop, gente. Então, eu vou passar aqui um vazio, porque eu não quero o index dele. E eu vou passar aqui o address, que é o que eu quero, e vou receber isso de um range, gente. Um range do user profile.user.address, beleza? Então, dado isso,
Agora eu posso fazer o quê? Posso fazer um fmtp.print, printf, print format, para a gente formatar. E eu vou passar agora o endereço, o address.%s, e vou passar aqui 2 pontos o %s também. Dado que eu vou quebrar a linha para a gente visualizar isso de uma forma melhor, então vírgula address type e address, ok? Vamos ver? Ó, foi que foi. Ó, informação aqui. Aí, eu quero deixar isso para vocês fazerem. Eu quero que vocês me tragam agora o valor de order. Ó, se vocês olharem a minha estrutura aqui, gente, é muito fácil de vocês pegarem e eu acho que assim, gente, programação é isso. Vocês pegarem um exemplo e saberem se comportar isso na estrutura que vocês querem trabalhar. Então aqui a gente vai precisar de um for também, porque a gente tem várias ordens aqui. São 2, né, no caso. E como que vocês me mostrariam esses elementos? E como que vocês mostrariam os elementos de item também? E como que vocês mostrariam os settings também? Mandem isso, façam também, coloquem isso nos comentários se vocês, o pull request. Se quiser, joga lá no nosso Discord também, a gente faz um code review juntos. Então eu acho que é bem legal assim agora vocês praticarem também, dado que eu mostrei isso aqui, que vocês deveriam ser capazes tranquilamente de, com essa estrutura de dados, fazer a replicação, tá? Eu vou colocar isso, deixa eu só fazer um git init, git add, git commit -m first commit. Vou colocar isso aqui num repositório, ou melhor, vou jogar isso num gist. Depois eu jogo isso para, gist. Depois eu jogo isso para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar a estrutura de dados para vocês fazerem. Depois eu coloco o programa também, beleza, gente? Aqui eu vou chamar de cart.json. Lembrando, se vocês botarem outro nome, precisa mudar também, tá? Senão não vai funcionar. Eu vou criar um gist público. Vou colocar o espaço, tá certinho. Beleza, vou criar. E vou colocar lá no nosso Discord, beleza? Então, peguem lá no Discord. Deixa eu entrar aqui. Enquanto ele entra, gente, e aí depois eu vou jogar o código para vocês também terem acesso, ok? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Vou colocar aqui, ó, no nosso Discord, peraí. Vou colocar aqui no nosso Discord. Vou colocar em Help Skillers, beleza? Joguei lá, aí é só vocês procurarem no dia 28 de maio e vocês vão encontrar. Beleza, espero que é isso, nos vemos na próxima, abraço, valeu, e já deixa o like, subscribe, qualquer coisa que você queira, valeu!